A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, este é o professor Aurélio e nós estamos aqui para mais uma videoaula da EBD dos jovens. Hoje nós iremos aprender a lição de número 3, que tem como tema Fé para crer que Deus existe. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal. Se você gosta de bênção, se inscreva no canal, você será alvo de intercessões. Nós temos um grupo que ora por todos os inscritos do nosso canal, além de você receber esse material que edifica e abençoa a tua vida. Vamos fazer uma oração para dar início à nossa aula? Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder mais uma vez meditar na tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre cada aluno, cada irmão inscrito nesse canal, todos que irão assistir esta aula, para que o teu nome seja exaltado e os teus filhos edificados. Em nome de Jesus, certo desta bênção, desde já te agradecemos. Amém e amém. Com a palavra, professor Aurélio. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos, professores, alunos desse trabalho tão especial que é a Escola Bíblica Dominical, né? Então a nossa lição, hoje a lição de jovens, é a lição de número 3, né, do nosso quarto trimestre. São lições bem interessantes aí que nós estamos vendo durante esse trimestre aí. E o pastor Rodrigo até já anunciou, né? Fé para crer que Deus existe. Sabia, pastor Rodrigo, que tem muitas pessoas que não têm fé em crer que Deus existe? Então a nossa lição trata exatamente desse assunto, né? Por isso que o escritor aos Hebreus fala em Hebreus 11:6, anote aí, Hebreus 11:6, e aproveita, pega papel, caneta, né? Aqui ó, papel, caneta, vai anotando. Na época, né? No primeiro século, depois de Cristo, tinha vários deuses. Então os discípulos evangelizavam as pessoas que se aproximavam da fé cristã. Como eles estavam acostumados a ver imagens, tinha muitos ídolos, Sim. Aí o Deus dos cristãos não tinha imagem. E aí as pessoas ficavam assim, mas será que existe? Aí o escritor diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe. Então eles estavam tentando dizer que apesar de não ter imagem de escultura, ele é real. E como que nós podemos conhecer a Deus? Através da fé. É uma questão de fé. Tem fé, vai conhecer a Deus, e se não tem fé, dificilmente vai entender. Exatamente. Lembrando que as nossas lições estão falando justamente sobre isso, né? Nós temos fé. E aí nós já vimos as lições anteriores que falavam a respeito da nossa fé, né? Salvífica, dessa fé que nós precisamos ter também, nos chegar a Cristo. A fé na palavra também, nós já vimos. E agora, hoje, a nossa lição, então, trata da nossa fé em Deus. E o texto principal aí da nossa lição, da lição dos jovens, se encontra no Salmo de número 100, o verso 3, e diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, crermos que esse Deus existe começa já por aí. O salmista já abriu seu coração e já mencionava essas palavras. O resumo da lição nos diz que cremos no Deus Pai e que Ele é galardoador dos que o buscam, né? O que é galardoador? É aquele que dá a recompensa. Dá presente. Dá presente, né? Então, Deus é o nosso galardoador, né? De quem? Daqueles que o buscam, obviamente, né? Daqueles que estão mais próximos a Ele, que acreditam e que creem. A nossa lição hoje também tem 3 objetivos, né? Qual é o objetivo hoje da nossa lição? É apresentar as doutrinas que creem na existência de Deus e também as que negam esta existência, né? Existe. E explicar também para a classe dos nossos jovens no que cremos a respeito de Deus. O que nós cremos a respeito de Deus, né? E o terceiro objetivo é compreender que Deus é a razão de tudo que somos, de tudo que temos, de tudo que existe hoje no nosso mundo. Deus está aí presente, né? A leitura bíblica em classe se encontra no Salmos de número 139, vai dos versos 1 ao 12. Os irmãos podem fazer leitura com seus jovens lá e discutir também alguma coisa, inclusive ali com relação a alguns textos ali que você pode esmiuçar alguma coisa com seu jovem lá na classe, né?
Isso é muito importante também, né? Você aproveitar esses espaços, esses momentos para você ter um diálogo melhor com o seu jovem. A introdução da nossa lição nos diz que a Bíblia, ela não tenta provar a existência de um Deus Todo-Poderoso, né? Por quê? Porque esta verdade já é um fato. Então não precisa, ela não foi feita para que você tente trazer para você a ideia de que realmente Deus existe, porque já é, né? Então, Deus é real, criou todas as coisas mediante o poder da sua palavra, e isso a gente já vai encontrar lá no primeiro livro da nossa Bíblia, lá no primeiro versículo de Gênesis capítulo 1 e versículo 1, você pode ler com o seu jovem, discutir um pouco com ele essas situações ali, de Gênesis capítulo 1 versículo 1, porque é pela palavra que tudo foi criado, tudo existe. Mas ele não somente criou e mantém todas as coisas, né? Deus continua a intervir nos negócios humanos. E somente os nécios podem afirmar que ele não existe. Deus está presente em todos os lugares na nossa vida. E isso foi uma das coisas bem interessantes que também, lá na época medieval, né, foi tentado difundir uma ideia dos senhores feudais. Tentou-se dizer que Deus nos fez aqui e nos abandonou. Nós estamos abandonados, o ser humano se vira do jeito que der. E na época... Principalmente depois da peste negra. Exato. Na época do feudalismo, criou-se uma ideia dizendo que Deus era como se fosse um senhor feudal, que tinha criado lá a sua cidade, o seu feudo, deixou as pessoas por lá e viajou, foi embora, e talvez um dia ele voltasse para olhar como estavam acontecendo as coisas, dizendo que Deus não se interessava pelo ser humano, pelo que ele havia criado. Muito pelo contrário, a Bíblia nos mostra que Deus tem um interesse todo especial pelo ser humano, tanto que traçou sempre um plano, né, de busca e salvação desse ser humano e nos resgatou, nos trouxe de volta. Então Deus se interessa sim nos nossos negócios, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então nós cremos na verdade de que existe um Deus pessoal e infinito que nos capacita para resistir à incredulidade e às muitas teorias que tentam anular a nossa fé. Então, o Senhor é poderoso, Ele é pessoal e deseja ter um relacionamento conosco. Sim, Ele é um Deus presente, por isso você precisa ter fé que Ele existe, né? A Bíblia, ela não procura, então, de novo aqui reforçando, provar a existência de Deus. Ela já inicia com a seguinte afirmativa lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus. Então a existência de Deus, irmãos, ela é revelada mediante a humanidade, né? Por intermédio da criação. Os céus manifestam a glória de Deus, lá no Salmo 19, verso 1. O Deus Pai pode ser conhecido mediante os seus atos criativos. Tudo que Deus fez para o ser humano, tudo que Ele criou, né, na face da terra, foi para você, para mim e para você. Achei interessante, professor. O senhor falou, é uma verdade, é fato. Eu até acho que é oportuno, Deus me deu a oportunidade de escrever esse livro, e aqui no livro que fala sobre a Trindade, eu coloco que verdades absolutas, elas devem ser acreditadas e não provadas. Então é uma verdade absoluta, Deus é soberano. Então, como nós somos criatura, cabe a nós acreditar. Então Deus não tem obrigação de querer provar, porque é uma verdade absoluta de um Deus que é soberano. Outra coisa, a pessoalidade, Mateus 28 e 20, estarei convosco todos os dias. É o único Deus. Na verdade, só existe um Deus no universo. Só que a Bíblia diz que os homens imaginaram coisas vãs. Criaram muitos deuses. Só na Índia tem 330 milhões de deuses. Mas nós acreditamos, de todos os escritos que existem no mundo de vários deuses, não existem nesses escritos relacionamento pessoal desses deuses para com os seus súditos. Inclusive os muçulmanos, que são monoteístas, se dizem monoteístas, eles não acreditam que Deus desce aqui na Terra para se relacionar intimamente, porque eles acham que o ser humano é muito pecador. Inclusive o judeu.
Judeu que também é monoteísta, eles acham que Deus está lá no céu, o homem muito pecador está aqui na terra, relacionamento íntimo, diário de Deus ir para minha casa, morar comigo todo dia. Não acredito. Só os cristãos que são verdadeiramente obedientes ao evangelho do Senhor Jesus, um evangelho que liberta, principalmente da idolatria, esses cristãos recebem o Espírito Santo, e então recebem o entendimento, aquele que Paulo diz, discerne bem tudo, homem espiritual, para entender que ele é pessoal e anda conosco. Eu estava lendo hoje sobre Enoque, Sim. que ele andou com Deus, e hoje é o tempo de Deus andar com o homem. Ele desceu literalmente, fisicamente, e agora pelo Espírito Santo habita em nós. Então ele é pessoal. E outra coisa interessante, o senhor falou da criação revela, existem as 3 formas, né, que Deus se revela à humanidade. A primeira é a criação, a segunda é por experiência pessoal, anote aí, criação, experiência pessoal, que ele é um Deus pessoal, e a terceira, que eu acho que é a melhor, porque explica com detalhes o que Deus pensa, o que ele gosta, como ele faz, como ele age, que é pela escrita, pela palavra, a terceira via de conhecimento acerca de Deus. Interessante, né? Interessante. Irmãos, até nós estávamos comentando há pouco com o pastor Rodrigo, as nossas aulas e esses slides aí que você pode também adquirir eles. Lembrando, quem adquirir os slides, que é muito em conta, desculpe, professor, você ganha esse livro aqui em PDF, viu? Então só pelo livro já vale a pena você adquirir os slides. Eu vendo o livro a R$55. Se você adquirir os slides, que é um preço bem, nossa, muito acessível, é R$3 por semana, você já ganha o livro em PDF. É muito bom, vale muito a pena. E é um apoio para os irmãos. Vocês podem ir em busca de outras informações para passar na sua aula. Mas a gente já traz uma ideia ali e os slides já prontos, né? Que você pode ir trabalhando com seu jovem, né? Com o tempo, obviamente. Sabe uma coisa que eu tenho entendido, professor? Desculpa, eu tenho entendido assim que não é corrido hoje para todo mundo? É corrido, né? A pessoa tem uma carga horária, uma jornada de trabalho, e as pessoas não têm tempo de fazer pesquisa. Não. Então Deus tem dado a graça de conceder talentos e dons ministeriais a vários irmãos, e a gente consegue, né, esse tempo para fazer as pesquisas e apresentar aos irmãos um subsídio que faz com que você tenha real noção do assunto, fica dentro do conteúdo, não sai, a gente dá um norte, né, para você entender bem o assunto, e você já pega esse subsídio e leva de complemento para a tua aula. Então é uma contribuição verdadeiramente de Deus, vale a pena. Anote tudo que você ouvir aí ou baixe os slides, que vai te ajudar e muito na tua aula. Exatamente, né? Então, assim, irmãos, fé para crer que Deus existe, ela é necessária na nossa vida cristã. Então, todo ser humano, ele busca um significado na sua vida. Os jovens, hoje em dia, buscam um significado para a sua vida. Eles querem saber o seu futuro, o que vai acontecer. Então, a crença em Deus, ela pode oferecer essa perspectiva, uma perspectiva maior, trazendo o quê? Um consolo, uma esperança, um propósito de vida. Porque ele começa a crer num Deus que pode realizar e fazer coisas. Exatamente. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E ele é galardoador daqueles que o buscam. E esse galardão vem exatamente através de todas essas coisas da vida, né? Do ser humano aí. Dessa vivência. Sabe uma coisa interessante dessa palavra buscam? Eu estava lendo lá em Isaías, se não estou equivocado, é 55 ou 54. 54, acho. 54, 7, não lembro agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode encontrar. Invocai-o, né, enquanto está perto. A palavra buscar lá em hebraico é danra, que significa literalmente pisar com o pé na direção de Deus. Ir ao encontro dele, mas com o pé. Aí eu pergunto, poxa, onde é que está Deus? Jesus, ele deixou claro onde é que ele está. Claro que ele é onipresente, vamos lá, a lição vai falar disso, está em todos os lugares. Mas Deus consagrou um local para que as pessoas se reúnam no nome dele. Jesus diz, onde estiver 2 ou 3. Onde é que as pessoas se reúnem, professor Aurélio? No nome de Jesus. Igreja. Na igreja. Então, quando você pisa com o teu pé na direção do local, que é a casa de oração, onde é feita reunião no nome de Jesus, viu?
Ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando você dirige o teu pé para lá, você está indo buscar a Deus. E Deus identifica isso e vai te presentear, porque Ele é galardoador daqueles que buscam ao Senhor. Lindo, né? Muito bonito. E então, irmãos, a primeira parte da nossa lição, ela nos fala sobre doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam, tá? Então, nós temos aí um tópico que fala sobre teísmo, né, e ateísmo. Qual a diferença dessas duas situações? O que é teísmo? Teísmo é uma crença na existência de um Deus pessoal, que é esse que nós estamos mostrando e que nós conhecemos, né, dentro das nossas igrejas, aí nos grupos que nós temos, né? E a gente chegou a conhecer isso através da nossa salvação. Então nós cremos na existência de um Deus que governa o universo, né, que se importa conosco, com a humanidade, e isso então faz parte da nossa vida cristã. Isso é o teísmo. O que é o ateísmo? Então o ateísmo é a posição que nega a existência de Deus, ou qualquer ser sobrenatural, e que tudo, né, pode ser explicado pela ciência, somente pela ciência. Então nós temos esse detalhe aí na nossa lição. São dois termos bem interessantes para você discutir aí com o seu jovem, né? E você tem uma argumentação clara, assim, ó, que nós cremos em um Deus que é imanente e transcendente, que a gente já vai ver em seguida ali, né? Então, aproveite também para explicar um pouquinho essas duas palavras, para não deixar dúvida, né, para o seu jovem. Então, são situações que nós precisamos aproveitar e usar esse tempo aí para a gente esmiuçar. Só um detalhe sobre o A, que é importante que você descubra essas coisinhas. Ele vem do grego. O A é uma negação. É tipo a palavra aluno, que quer dizer que não tem luz. A palavra amigo, não eu, mas você. Então, ateísmo, a pessoa nega a existência de Deus. Aí não crê, ok? Nós temos aí nessa doutrina teísta, né, uma oposição, né, à doutrina teísta, que é o ateísmo, e a gente tem aí 3 situações interessantes ali. Por quê? Você pode... Dentro do teísmo? Dentro do ateísmo. Dentro do ateísmo, você tem aí 3 situações aí que são contra o teísmo. Sim. Né? Então nós temos aí a especulativa, que é um sistema filosófico, né, que vai pensar e trazer um monte de ideias, tá? Que explícita ou implicitamente exclui a realidade de Deus dentro do ateísmo. Ateísmo. Dentro do ateísmo. Pessoas que não acreditam. Não acreditam. Tem um bem conhecido na internet chamado Leandro Carnal. Muito inteligente, né? Uma pessoa, um filósofo, né? Sim. Mas ele até fala numa das palestras dele, eu queria acreditar, mas eu não acredito. Eu acho bonito quem acredita, mas eu não acredito, né? Então é perigoso, eles especulam demais, é perigoso isso. E aí tem o prático, né? Então você tem o especulativo, tem o prático. O prático é a atitude daqueles que dizem crer, mas na realidade vivem como se não crescem, né? Então numa plena indiferença religiosa e em uma vida completamente materialista, né? Desprovida de qualquer compromisso com Deus. Então fica ali naquele meio termo. Uma vez um rapaz falou para mim, eu não acredito em Deus, eu acredito no que eu vejo. Né? O que eu vejo, para mim, o que eu vejo, o que eu toco, é esse grupo que realmente tem essa visão prática para negar a existência de Deus. Acredito no que eu vejo. E aí nós temos... É o militante, né? Isso é perigoso. Esse é o mais... Isso é ativista, né? É o ateísmo ativo, né? E às vezes até agressivo, né? Que declara destruir a fé. Querem acabar. Declara guerra intelectual. Que no Brasil foi falado, vamos fechar as igrejas, saíram na rua gritando, vamos fechar as igrejas, vamos tacar fogo, vamos queimar a Bíblia. Eu vi um rapaz lá, numa reunião política lá em Brasília, sim, pegou a Bíblia, ergueu assim e disse assim, esse livro maldito nós temos que extinguir do Brasil. Extinguir, ele falou. E se for necessário pegar em armas para fazer isso, esse aqui é o militante, perigoso, que não acredita.
porque ele quer construir uma atitude antirreligiosa. né? Ele não quer que as coisas aconteçam porque ele não acredita, então ele acha que todo mundo tem que acreditar igual ele. Graças a Deus, nós temos essa ideia de teísmo, né? Cremos e acreditamos num Deus que tudo pode. E é uma fé indestrutível, né? É aquilo que Jesus falou, edificarei minha igreja, e é um movimento que está aí, né? Reinos ruíram, impérios ruíram, e a igreja está de pé, não vai cair. Então, irmãos, assim, ó, aproveite também esse tempo, tem nos slides aqui, e quem adquirir o slide vai estar ali já bem explicadinho, né? O que é transcendência, o que é imanência, né? Transcendência significa que Deus está acima da criação, acima de qualquer coisa, ele transcende, ele ultrapassa o mundo, o extramundo, o que você puder imaginar. Eu costumo dizer para os alunos lá na teologia que nenhum carteiro no mundo vai achar o endereço de Deus. Jamais, porque ele vai além, Transcendente. ele transcende. Mas, apesar de ser transcendente, ele está próximo. Que é a imanência. Exatamente, está imanente. Está entre a criação, não na criação. Só tem um que ele habita, que é o ser humano. Senão vai ser o panteísmo lá da Índia, lá que acredita que os deuses estão na água, estão no sol, estão em tudo, na árvore. E aí é uma outra visão também, né? O animismo, né? Você não pode abraçar a árvore lá e achar que Deus é ali, está ali no sentido de... eles dizem, né? Deus está em todos os lugares, está na água. Obviamente, né? Teve um rapaz que falou para mim, disse, sabe por que eu não vou na igreja, pastor? Eu nunca mais vi ele, o nome dele é Amaral, foi embora de Lars. Sabe por que eu não vou na igreja? Porque Deus está em todos os lugares. Ele pegou um copo com água, Deus está na água, pastor. Quer ver? Ó, bebi, Deus está dentro de mim. Falou bem assim para mim. Eu digo, meu Jesus, tem misericórdia. Essa água já passou por um tanto processo. Né? Aí é o animismo, achar que existem divindades nas coisas. Não. Deus é imanente, está entre as coisas, mas não nas coisas. Exato. Só tem um que ele habita, que é o ser humano, aqueles que creem ainda, né? Então, assim, ó, pense nisso. Tem um ponto importante aí da nossa lição, né? A gente pensar por que algumas pessoas, mesmo depois de contemplarem a beleza da criação, né, de tudo que Deus fez, não acreditam no Criador. Por quê, né? Por quê? Então, assim, um ponto importante para a gente não esquecer. Deus é real e a criação revela a sua magnitude e esplendor. Os alunos podem debater a questão de o Deus desse século cegar o entendimento das pessoas, o pecado deixa o ser humano com escamas nos olhos, eles não enxergam. Então, existem algumas respostas bíblicas, mas é para você pensar e questionar por que, diante de tantas belezas da criação e da própria manifestação de Deus, pessoal e pela palavra, as pessoas não acreditam. Não acreditam. Tá? Debate lá, vamos lá. Então, a nossa primeira parte fala a respeito disso, então, dessas doutrinas que creem na existência de Deus e as que não creem, que a gente acabou de mencionar para vocês. E a segunda parte da nossa lição fala o que cremos a respeito de Deus. Então, as características de Deus. Deus é eterno, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Ele é eterno por quê? Né? Deus não tem começo e não tem fim. Enfim. Ele é imortal. Né? Anote aí os textos, aí, ó, por exemplo, 2 Pedro 3:8 e Gênesis lá de novo, no capítulo 1 e o versículo 1, que no princípio era Deus, né? E ele criou todas as coisas. Ele é onipresente. Deus está em todos os lugares e não é limitado pela dimensão do espaço como nós seres humanos, né? O profeta Jeremias afirmou que como que você vai se esconder de Deus, né? Ou de alguém em algum esconderijo, né? De modo que Deus não te veja. Lá Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e o 24, né? Deus é todo poderoso. E aí ele é onipotente. Onipotência fala do quê? De poder, ter poder, né? Deus tem fazendo as coisas sem matéria-prima, né? Criar do nada, né? E ele poder fazer qualquer coisa, então, que se alinhe com a natureza, né? Que tenha essa direção aí. Deus criou todas as coisas, né? Jó é um exemplo, né? Que
que nós podemos trazer para os nossos jovens aí. Davi, que foi um jovem criado no campo, e na sua juventude ele enfrentou muitos obstáculos, mas ele tinha uma convicção do quê? Da presença do Senhor na vida dele. E o poder de Deus. E o poder de Deus. Jó menciona, Jó 42:2, né? Ele, bem sei que tudo podes. Então, eterno, onipresente, onipotente e onisciente. Apesar da lição não mencionar especificamente, que a onisciência está já no fato dele ser eterno, né? Não se fala com clareza, mas ele é onisciente. Então, são atributos, escreva aí, atributos únicos de Deus. Oni fala de único, tá? Não existe ninguém no universo que tem esses atributos. Agora, até tem aqui no meu livro, a página 21, tem aqui quadro demonstrativo dos atributos da Trindade. As 3 pessoas da Santíssima Trindade possuem os mesmos atributos. Os 3. Onisciência, onipresença e onipotência. E aí, a gente colocou aqui nos nossos slides algumas coisas para vocês também pensarem com os nossos jovens, né? Falando aí dessas argumentações claras da existência de Deus, né? Você tem uma argumentação cosmológica, né? Tudo que existe teve uma causa, e biblicamente esta causa vem, né, da parte de Deus, seria o próprio Deus, né? Tinha aquela pesquisa lá na internet sobre o design inteligente. Tá? São cientistas, inclusive um dos diretores é brasileiro, e eles chegaram à conclusão que tudo na natureza tem código. Tem um código. E eles entenderam que onde tem um código, por trás do código tem uma mente inteligente, porque é tudo muito organizado. E eles descobriram, inclusive, do matemático Fibonacci, o código de Fibonacci tem todas as coisas da natureza, que seria um formato de aspiral, né? Tem no redemoinho da cabeça, tem aqui na digital do dedo, tem na onda do mar, tem no caracol, tem na pétala da flor, né? Tem no furacão. Tudo tem um código, que é o código de Fibonacci. Esse código está na natureza. E onde tem código, onde tem organização, por trás tem uma mente inteligente. Exato. E eles detectarem, inclusive que no DNA, né? Exato. Vai falar ali, né? É que é esse código teleológico, ou seja, é um universo que exibe essas evidências nessas questões do design aí, do ser humano, que o pastor Rodrigo falou, design inteligente. O design inteligente, eles descobriram que no ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, o código genético do ser humano, inclusive quem descobriu o código genético do ser humano, ele acredita em Deus, um americano. E eles descobriram que tem a cada... eles têm um segmento ali que eles conseguiram identificar, tem 4 números que se repetem. 4 são desenhos, formato no DNA, parece uma cordinha, né? E aqueles números são 4 elementos que expressam 4 números. Eles se repetem uma sequência infinita no DNA, de 4 em 4. Eles ficaram muito intrigados. Por que se repete isso no DNA do ser humano? E eles foram ver, se eu não estou equivocado, é 10, 5, eu não me lembro agora, eu sei que o 10 ou 5 tem. Eles foram ver, eu até tenho nos slides ali, eles foram ver, tentar descobrir que números são aqueles. E eles foram no alfabeto hebraico, que lá no mundo antigo, os números eram representados por letras. E os 4 números que eles encontraram no DNA, que é uma sequência que se repete de 4 em 4, nas letras hebraicas representadas por esses números, forma a palavra Javé. Vav, Yud, me fugiu agora, Vav, Yud, Rei, Yud, uma coisa assim. E forma a palavra Javé, as 4 consoantes do alfabeto hebraico. Eu fiquei abismado quando eles descobriram isso. Uma outra coisa interessante. Está no DNA do ser humano, o nome de Deus. Esse que eu fiquei abismado. Uma outra coisa interessante que nós temos também da ciência, né? Se fechando com essas... Mas se eles pesquisarem na internet design inteligente, tem o vídeo lá. Tem o vídeo que explica tudo certinho. Nós temos também uma situação que foi descoberta já e cientificamente já está comprovado, que o ser humano ele tem no seu cérebro um ponto chamado ponto Deus. Ponto de Deus. Fica atrás do... Aqui é o frontal, aí, né? Lobo frontal, e tem o pré-frontal. Então é aqui o ponto de decisão, de criatividade, de empatia, de gratidão.
que é alimentado com oração. Exato. E essa vontade de buscar um Deus, né? Buscar um Exatamente. Deus que possa trazer para de volta ali essa ideia dessa busca, desse querer, de estar próximo de um Deus que sabe e conhece todas as coisas, né? Então os irmãos podem sim, de alguma forma, tentar aí pesquisar mais algumas coisinhas com relação a isso e trazer para o seu jovem. Isso é muito interessante, a discussão. E hoje também o nosso jovem também tem bastante informações, então aproveite esse momento e que você possa trazer para eles essa ideia de, não de pesquisa, né, mas de discussão, porque são coisas boas e fazem da sua aula uma aula mais interessante. Exatamente. Né? Bem interessante. E hoje a própria ciência, olha, já refutaram a questão do Big Bang. Sim, não tem Já refutaram, é refutado a questão do Big Bang. A evolução, teoria também já foi refutada. Principalmente, tem vários argumentos. Um deles, até teve um aluno uma vez que estava assistindo minha aula, falou assim, lalação, se nem existe essa palavra. Se você digitar na internet, lalação, essa palavra existe, que é o período onde a criança não fala. Então, a ciência identifica que se uma criança não for ensinada a falar no período da lalação, ela nunca mais vai falar. Isso foi feito experiências com crianças na Índia, que se criaram com animais, foram ressocializadas, não falaram nunca mais. E se não ensinar a falar no período da lalação, como é que todo mundo fala? Porque o primeiro que foi criado falava. Então a ciência já vai mostrando, tem também a questão do registro fóssil. Não foi achado até hoje nenhum esqueleto no mundo em desenvolvimento das espécies que existem. Porque se a teoria da evolução fosse verdade, teria esqueletos evoluindo, se formando, né? Desenvolvendo. Não, todos os fósseis que foram encontrados são fósseis inteiros, do jeito que o animal é. Não existe fóssil em desenvolvimento. Então, até vi o Dr. Rodrigo Silva dizendo que o registro fóssil, e foi o próprio Dr. Rodrigo que ensinou sobre a lalação, ele diz que o registro fóssil é a pedra no sapato dos evolucionistas. Que não tem explicação. Não tem explicação. Então vejam só, irmãos, olha só. Existem essas argumentações que são claras para a existência de Deus. Então, que a gente já viu a cosmológica, a teleológica, que é do DNA, e outra situação interessante, que é a moral. Todo ser humano ele tem um senso universal de que você tem que ter determinadas atitudes, né, de moralidade. Né? Sim, o apóstolo Paulo explica no início de Romanos que a vontade de Deus está escrita no coração do homem quando ele nasce. A criança, ela sabe o senso do correto, do errado. Ela tem aquele senso. Se eu fizer errado, o pai vai brigar comigo, né? Então, tem esse código moral que identifica a existência de Deus. Então, a segunda parte da nossa lição fala exatamente sobre essas questões, né? E o que nós cremos a respeito de Deus. Pense. Né? E traz algumas coisas para a gente pensar. O Deus eterno tem um propósito em sua vida? Pense, o Deus eterno tem um propósito em sua vida. Você pode fazer como pergunta e você pode fazer como uma afirmação e você pode fazer para se pensar. Né? E um ponto importante também que a nossa lição mostra aí, que creia que Deus não erra. Não é. Ele não erra. A sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Né? Romanos 12. Romanos 12. O eterno é real e conhece todas as coisas. Por isso, viva em conformidade com a vontade dele, para que a sua vida vá bem. Conformidade. Eu estava lendo esses dias sobre santificação. Tem pessoas que não gostam de falar sobre santificação. Eu li uma frase fantástica que dizia assim, a santificação não é uma questão de um Deus que pune, mas sim de um Pai que protege. Isso é muito bom. Certeza. Isso é maravilhoso. Alguns querem eliminar essa situação. A santificação é uma questão de um Pai que protege. A vontade de Deus é muito saudável, é tudo de bom. Ele deseja e quer que estejamos bem. Sempre. Às vezes nós é que buscamos caminhos meio contrários. A sua vontade, o seu querer. Queremos decidir por nós mesmos. Inclusive, as pessoas colocam sempre a culpa no diabo. O diabo vai ser preso no milênio para Deus provar para a humanidade que o ser humano vai pecar sem a tentação do diabo. É a última prova, porque eu digo que a vida é um processo jurídico.
Deus está sempre colhendo provas para julgar com autoridade no juízo final. A última prova que Deus vai colher é que o diabo preso teve pessoas pecando no milênio. Só que a maior parte das ações do inimigo na vida do ser humano acontece pela legalidade que o próprio ser humano dá. Então, se ele for obediente, Deus falou para Caim, a ti cumpre dominar, Caim. O pecado está à porta como um bicho. O original mostra que é um bicho que está querendo pegar o ser humano. Mas a ti cumpre dominar. O ser humano tem responsabilidade pelos seus atos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Perfeito. Então, o terceiro ponto da nossa lição fala de que Deus é a razão de tudo. É o que nós estamos discutindo já desde o início da nossa lição, né? A origem do universo. Ele, por ele, por né? ele, para ele. A gente canta, né? Tudo é para ele, né? Então, a origem do universo, a gente já falou muito sobre isso também na nossa lição aqui. Deus é a causa primeira de tudo que existe, tudo que nós temos, tudo que nós somos, o universo em si. E sustenta tudo, né? Sustenta todas as coisas, né? E qual é o propósito disso? Deus tem um motivo para criar o universo e a vida, né? Tudo tem um propósito, e o propósito é para o ser humano. E isso que é o mais incrível, porque ele criou o mundo, a natureza e todas as coisas que existem para quem? Paulo fala do propósito quando Paulo diz que o reino de Deus é gozo, paz e alegria. Deus criou a vida com um propósito que as pessoas desfrutem de gozo, de paz e de alegria no Espírito Santo. Esse é o propósito. Viver. E sabe uma grande coisa que acontece? Teve um rapaz, amigo meu, um presbítero aqui de Lages, perdeu os filhos. A minha esposa estava grávida de gêmeos e faleceu, as crianças não nasceram. Daí eu falei para ele, olha, mais importante do que viver anos nessa terra é existir. Porque a partir do momento que a pessoa existe, ela nunca mais vai deixar de existir. Ela existe para a eternidade. Então Deus, o propósito de ele fazer todas as coisas é gerar vida. E essas vidas poder desfrutar da alegria eterna. Então, lindo demais. O Supremo Ser não se revelou simplesmente para transmitir-nos conhecimentos teóricos a respeito de si mesmo. Isso não é a ideia de Deus. Não. Né? Pelo contrário, a revelação que ele fez de si mesmo está vinculada a um desafio pessoal, meu e seu, de acreditar, de crer, né? E de experimentar a vida. Viver tem... Por isso que Deus não quis tirar a realidade do pecado. Porque se não existisse pecado, ficaria fácil para provar que ama a Deus, né? Sim. Mas é melhor, por exemplo, o irmão que me assiste, de repente, o senhor é casado, né? Olha o tanto de mulher que existe nesse mundo. E o senhor não se interessa por ninguém, ou vice-versa. É a prova de que você realmente está com uma pessoa e a ama, mesmo tendo uma série de tentação. Então Deus não deixou... ele não tirou a realidade do pecado, por isso que é um desafio pessoal. A pessoa tem que fazer uma escolha voluntariamente. Mesmo ciente da realidade do pecado, eu decido amar a Deus. Exatamente. Como o esposo decide. Esse é o propósito, por exemplo, da fé, né? De você exercitar a sua fé, inclusive, nesse quesito de crer e acreditar que existe um Deus que é galardoador e que está presente e que cuida de nós, né? Então, assim, a finitude da nossa vida, irmãos, que é um detalhe também baixo nessa dimensão, e a importância de não perder o tempo. Que enquanto estamos aqui, nós devemos aproveitar o nosso tempo, a nossa vida. O pastor Rodrigo acabou de falar, né? De nós vivermos esta vida da melhor forma possível. Tem um texto que as pessoas erram, lá em Eclesiastes: há tempo para todas as coisas. Concernente às coisas naturais há tempo, mas para crer e servir ao Senhor, a Bíblia diz que o tempo é já. Em relação ao ser humano, tem gente que diz, não, mas há tempo para todas as coisas, não chegou meu tempo de servir a Deus. Ele, não, nós temos que remir o tempo. Está perdendo tempo? Para crer em Deus é já, não dá para deixar para amanhã. Não dá, por quê? Porque a nossa vida é como um conto ligeiro. Conto ligeiro, um vapor que sobe e desaparece. Foi uma vela que está acesa e apaga. Não dá para perder tempo. Então precisamos cuidar da nossa vida eterna. E a gente, como que eu cuido da minha vida eterna? É crendo nesse Deus que nós estamos conversando e falando. E nessa dimensão, porque não vá atrás de conversinha de purgatório, porque os judeus lançaram isso no mundo, os católicos compraram, com todo respeito aos católicos e aos judeus, mas a doutrina nós podemos refutar.
Mas se fosse para... não, depois tem o purgatório, Deus vai resolver as minhas questões, Jesus não precisava ter vindo morrer aqui. Né? Exatamente. Então é aqui que tem que tomar a decisão, não dá para perder tempo. Esses tempos eu conversei com os adolescentes, a gente estava fazendo eles pensar, né? O que eu tenho que fazer na minha vida? Por quê? O passado já foi, é o que eu vivo. O futuro eu não consigo ir lá. Não. Alguém consegue ir lá no futuro e ver o que vai acontecer ou mudar alguma coisa do futuro? Não. Onde que eu tenho que mexer e onde que eu tenho que agir? No meu presente. Agora. Então, assim, não adianta eu me arrepender depois. Eu tenho que me arrepender agora. E se fizer bem feito agora, terá boas lembranças do que passou e com certeza o futuro vai ser bom. Então, é melhor se arrepender e voltar para Deus agora, no já. Sabe o que meu filho falou hoje? Tá repercutindo no Brasil aí o assassinato dos médicos lá, né? Daí diz que o mundo do crime fizeram uma reunião lá, já que eles mataram os médicos enganados, fizeram uma besteira, decidiram matar quem matou os médicos. Daí meu filho pegou e disse assim, pai, esses pegaram o salário da noite pro dia. O salário do pecado é a morte, né? Daí eu falei pra ele, pegaram o salário e o 10º junto. Porque da noite pro dia, foram lá matar os médicos, no outro dia já foram assassinados. Então, desperdiçando a vida. Com o pecado ainda, e a Bíblia é clara, né? Um abismo chama outro, então não dá para perder tempo, a vida com Deus é uma vida saudável, porque Deus é a razão de tudo, inclusive da vida. Nós temos que ter responsabilidade com a vida, né? Tem a questão do aborto agora aí, né? Está sendo discutido bastante. Misericórdia. Mas nós temos aí o primeiro, segundo e terceiro tópico aí, desse terceiro ponto aí, de Deus sendo a razão de tudo, né? De que nós não podemos perder, então, o nosso tempo, a gente já comentou alguma coisa. Temos que estar preparados para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Sempre. E também saber que Deus age como Ele quer na nossa vida. Mas agindo como Ele quer, isso não significa que Ele está te forçando você fazer alguma coisa, ou que alguma coisa errada que deu na sua vida foi culpa de Deus ali, que não estava... Não, quando a gente serve a Deus, pode confiar, né? A gente pode... a Bíblia chega a dizer assim, quem és tu, obra formada, para questionar quem te formou? Então a gente confia no Senhor. A gente não pode ser tolo, né? Mas, às vezes, alguns estão desperdiçando o seu tempo, às vezes com vãs filosofias, que não acrescentam nada para a sua fé. Né? Deus é real, né? Ele é imutável, ele não muda, e tanto age em nosso favor quanto ele fala conosco, nos orienta, né? Então use a força da sua juventude, né? Os jovens, enfim, quem ainda tem essa juventude aí para ser vivida, né? Para conhecer mais o Senhor, para se aproximar mais dele. Verdade, não deixe passar o tempo. A vida com Deus, o quanto antes, é melhor. Então, não permita que a indiferença em relação a Deus domine seu coração, né? Isso não faz bem. Ame a Deus de todo o seu coração. Esse é um dos mandamentos de Deus, né? Permita que Ele seja o primeiro em todas as áreas da sua vida. Tudo de bom. Que Ele direcione a sua vida, né? Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus não age de acordo com a nossa vontade, né? Ou o meu comando. A oração do Pai Nosso já feita a tua vontade. Hoje nós temos visto muito ser confundido em várias situações, né? Às vezes colocando Deus na parede, na prensa, para que Deus resolva, para que Deus faça. É que o ser humano está muito confiado com o livre-arbítrio que Deus permitiu que a gente tenha. O fato de eu poder ter poder de decisão não significa que eu posso fazer o que eu quero. Não, eu devo conhecer a vontade de Deus, tomar o poder de decisão de acordo com a vontade de Deus. Isso vai me proteger. Do contrário, é prejuízo. Se os planos são perfeitos, sua misericórdia é grande, se renova todas as manhãs. Né? A gente tem que aproveitar isso na nossa vida como vida cristã. Né? E uma outra coisa interessante é que às vezes a gente pensa que agora porque você é cristão você não vai passar por problema nenhum, por dificuldade nenhuma. Não, é a vida. A gente tem que lutar e estar com o nosso coração aberto e seguir a Deus da melhor forma possível. Teve um trimestre que tinha o título do trimestre, Porque o Justo Sofre, né? Eu me lembro que é a lição dos adultos. Exato. E aí eu falei para os alunos, porque o problema não está no justo, está na terra onde ele mora. A terra está enferma. Então, nasceu aqui, está caminhando num campo minado. Não tem como. Está sujeito.
Uma coisa interessante, irmãos, que até está nos nossos slides ali, é falando sobre os atributos de Deus. É um subsídio bem interessante para você trabalhar lá com seu jovem. Comunicáveis E incomunicáveis, né? Quais são os comunicáveis? São esses atributos morais através dos quais Deus comunica determinadas a verdades. gente até participa, né? Isto, que é a santidade, a verdade, fidelidade, o amor, a sua bondade, a sua justiça, a sua sabedoria, tudo isso para nós. A nós, Né? participar disso. Exato. Tem os E incomunicáveis. os incomunicáveis que pertencem a ele, é dele. Né? Mas é a sua perfeição, a sua espiritualidade, a sua infinitude, a sua eternidade, né? A onipresença, a presciência, a onipotência, que são assuntos que estão na nossa lição ali. Imutabilidade, não muda. Não muda, né? Ele sempre é o mesmo. Então você pode também definir algumas coisas aí com o seu jovem, né? E chegando já mais para o final aí da nossa lição, nós vemos aí ações de Deus e a existência de falsos deuses que tentam mostrar e tirar essa ideia de que existe um Deus real. Muitas pessoas estão perdendo a sua fé por não acreditar num Deus real e verdadeiro, né? Então, a gente já discutiu com os irmãos ali anteriormente que Deus age como Ele quer, como Ele deseja, mas é para o meu bem, para o seu bem, né? Deus é soberano, por isso Ele age dessa forma, né? Nem tudo que acontece na vida é da sua vontade, mas Ele sempre pode usar mesmo as situações mais difíceis que você possa encontrar na sua vida para transformá-la para o nosso bem. Tem uma frase que eu gosto que diz assim, na vida do crente, nada acontece por acaso. Ou acontece porque Deus mandou, ou acontece porque Ele permitiu. Está tudo no controle de Deus. Hoje você tem ainda falsos deuses aí que tentam se mostrar como um melhor do que o nosso Deus, né? Desse Deus que nós servimos. Soluções rápidas, vida tranquila, sem problema nenhum. Está lá de dentro, está tudo resolvido. É isso. Dinheiro também, né? O dinheiro é um Deus. Mamon, né? Tantas coisas, né? Os bens materiais, muitas pessoas têm como um Deus que vai resolver as suas situações, que vai resolver a sua vida conjugal, que vai resolver a sua vida amorosa, que vai resolver... As pessoas só querem, é que o salmista falou, né? Que o tolo fala no seu coração, não há Deus. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Ele quer aproveitar a vida. Bom, mas nós sabemos que nós temos um Deus verdadeiro. Exatamente. Um Deus que se revelou aos seres humanos por meio da Bíblia, por meio da sua palavra. Tá? A conclusão da nossa lição nos diz que nós cremos que existe um Deus pessoal e infinito. Ele criou e governa o universo, né? E um dos seus atributos, que é o amor, foi revelado quando ele enviou seu Filho para morrer por nós e nos salvar. Cristo histórico provado que ele teve na Terra pela própria ciência, né? Teve aí. Então, mediante esse sacrifício de Jesus, a humanidade ele tem acesso à presença de Deus. Hoje nós temos o livre acesso. Então, a fé em Deus, ela nos permite viver nesse mundo de forma vitoriosa, pois sabemos que para Ele nada é impossível. O que é Senhor onipotente, onisciente, onipresente, né? Esse que é Senhor, né? Que tem todos esses atributos, Ele quer ter um relacionamento pessoal com você mesmo, ele tem todos esses atributos. Ele é tão poderoso, mas amoroso, porque ele se relaciona com o barro. Exatamente. Então, fecha aí a nossa lição, né? Fantástico. Um assunto importantíssimo que a gente pode discutir bastante aí, né, nas classes de escola. Deus existe, é real. Se o mundo inteiro se reunisse hoje aqui na porta do estúdio e dissesse, olha, Deus não existe, para mim não ia fazer diferença o que eles pensam, porque nós provamos a existência desse Deus. Você tem que ter convicção, certeza e amor, acima de tudo. E pode ter certeza que o próprio Deus se manifesta e se revela a você. Irmãos, que Deus possa abençoar vocês, então, nessa lição. Vamos orar para que a unção dessa lição venha para a vida dos professores, dos alunos e das famílias. Para que você possa aí no domingo ser inspirado, usado por Deus, porque nós estamos nadando contra a correnteza, meus irmãos. São 8 bilhões de pessoas no mundo, apenas pouco mais de 2 bilhões são cristãos que acreditam na palavra de Deus. Então tem mais de 6 bilhões que não acreditam. Então nós temos que ter firmeza e aquilo que Judas falou, né? Batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos. Professor, nos abençoe. Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por essa aula.
que o teu amor e a tua graça esteja estendido sobre os nossos alunos, sobre os nossos professores, sobre a escola bíblica dominical, Senhor, na classe dos nossos jovens. E, Senhor, que esta lição sirva, Senhor, de fortalecimento para os nossos jovens, Senhor, e faz-nos crescer, Senhor, de uma forma muito especial e acreditando e crendo cada vez mais em Ti, na Tua palavra e que Tu és um Deus presente e que nos abençoa. Pai querido, é o que nós pedimos no Teu nome. Amém. Amém. Tome posse desta unção. Se você gostou da aula, deixa o teu like positivo, se inscreva no nosso canal. Você pode adquirir os slides, tem o plano anual e o plano trimestral. É o mesmo valor, tá? Só muda a questão do tempo. É R$3 por semana, é muito em conta, uma riqueza preciosa, que essa riqueza, na verdade, não tem preço. É um investimento muito pequeno, você pode adquirir, lembrando que você adquirindo, você vai ganhar o meu livro em PDF e também você se torna alvo de intercessões. Nós temos um grupo de ciclo de oração masculino na nossa cidade, que ora por todos os irmãos inscritos no canal, assinantes, para receber os nossos materiais. E você, pastor, esse material é só para ensinar na igreja? Não. Sabe que esse material tem sido estratégico para você discipular e evangelizar pessoas? Tem pessoas pegando esse material, reunindo a família, reunindo os vizinhos, reunindo os parentes. Olha, eu tenho um estudo bíblico lá em casa, eu quero mostrar na televisão, e você gostaria de fazer um estudo bíblico lá em casa? Eles estão pegando os slides, se reunindo com as pessoas e passando um estudo bíblico bem direcionado, bem abalizado, com muitos recursos e textos da palavra, e estão evangelizando, ganhando alma para Jesus. Então você pode adquirir esse material, não só para a EBD, mas para evangelizar e discipular pessoas. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Deixa a tua saudação, professor. Oi, Deus abençoe a todos, estejam sempre aí ligados conosco. Nós sempre queremos trazer alguma coisa bem especial para os irmãos. Verdade. E que todos sejam abençoados. Fique na paz, Deus abençoe. Amém. Amém.